vamos falar sobre mindfulness ou atenção plena. O que seria mindfulness? A definição de mindfulness é prestar atenção de um modo particular. O que quer dizer esse modo particular? Você vai prestar atenção intencionalmente no momento presente e sem fazer julgamentos. Então você coloca a tua atenção naquilo que você estiver fazendo no momento presente, não está pensando em coisas que vão acontecer no futuro ou lembrando coisas do passado, então está totalmente no presente. Coloca a tua atenção naquilo que você está fazendo e sem julgar, sem dizer, não, estou fazendo certo, estou fazendo errado, poderia ser melhor, poderia ser pior. Você olha uma flor, por exemplo, você está passeando e vê uma flor. Você olha para ela e observa aquela flor tal qual ela é. Você não julga, ela poderia estar mais bonita, eu já conheci flores mais bonitas, um lugar, uma vez onde eu estive no ano passado e tal. E começa a fazer um diálogo interior, né? Uma coisa mental. A ideia é você se conectar com os teus sentidos e você deixar de lado o teu diálogo mental. É claro que sempre vai ter algum tipo de pensamento em relação àquilo que você está vendo, mas a ênfase do mindfulness não é naquilo que você pensa, mas é naquilo que você de fato percebe a cada momento. Quais são os benefícios da prática de mindfulness ou de atenção plena? O que eu ganho com isso, né? Ninguém quer fazer nada se não tiver nenhum benefício. Está comprovado cientificamente que essa prática melhora a sensação de bem-estar. Então você se sente mais feliz. A tua capacidade de desfrutar a vida, de ter prazer com as coisas, aumenta. O que é algo fantástico, né? Você se sentir mais feliz. Melhora a tua saúde física. Então, quem pratica mindfulness, em geral, tem mais disposição do lado físico também. A gente vai falar sobre isso. E melhora a tua saúde mental. Você se sente uma pessoa mais centrada e tem mais, além de ter mais bem-estar e saúde física, mentalmente você também funciona melhor. E, melhor de tudo, né? É de graça. Você não tem que pagar nada por isso. Você pode praticar mindfulness a qualquer momento. Bom, pessoal, olha quem publicou esse estudo. Harvard Health Publishing. Ou seja, veio de Harvard. Ou seja, não é uma coisa chutada, não é alguém que inventou o negócio, que acha que sim. Isso são coisas comprovadas cientificamente. Nós vamos falar sobre isso. Primeiro, a questão do bem-estar. Quando você está atento ao momento presente, você desfruta a vida melhor, você saboreia as coisas, você se conecta, né? Seja com a comida, seja quando estiver conversando com alguém, quando estiver observando alguma coisa, natureza, quando estiver caminhando, você está conectado com o mundo. Então o teu senso de satisfação, de saborear, de sentir prazer com as coisas aumenta. Você só consegue saborear uma coisa se estiver conectado com ela. Se você estiver distraído, pensando em mil coisas, você não está de fato conectado e você não percebe. Não sei se alguém já experimentou estar comendo, por exemplo, ao mesmo tempo que está pensando em alguma coisa ou preocupado com alguma coisa. Você pode até comer e não sentir o sabor do alimento. Você nem percebe o quanto comeu, né? De repente você comeu mais do que deveria até, porque você não estava atento, não estava saboreando o que você estava comendo. Isso vale para tudo, né? Quando você se concentra no aqui e agora, você é menos propenso a se envolver em preocupações com o futuro ou a ficar remoendo o passado. A gente vai ver depois que a preocupação com o futuro gera ansiedade, né? E ficar remoendo o passado pode ser uma das causas da depressão. A pessoa que é mindful, em geral, tem mais autoestima, então ela sente prazer em ser ela mesma, ela se sente bem consigo mesma, né? E consegue formar conexões mais profundas com outras pessoas. Você presta mais atenção nos outros. Quando você está conversando com alguém, você de fato ouve o que a outra pessoa está dizendo. Se você é mindful, você se conecta de fato com os outros seres humanos. Vamos pensar em termos só de saúde física agora. Quais as vantagens da prática de mindfulness para o teu corpo? Primeiro, alivia o estresse. Isso está comprovado. Se você é uma pessoa mais conectada com o momento presente, a gente já falou sobre isso, né? Você tende a se estressar menos. Ou melhor, você pode até sofrer um estresse, mas você lida melhor com uma situação estressante. Tratar doenças cardíacas. Então, muitas doenças cardíacas têm um fundo emocional. A gente sabe que o coração, ele sente as nossas emoções. Se você está com raiva, por exemplo, muita raiva, isso pode afetar o seu coração. Esse é só um exemplo. Se você então consegue administrar melhor as suas emoções, você consegue também melhorar
do ponto de vista cardiovascular. Reduz a pressão arterial. Se você consegue melhorar a tua função cardíaca, você consegue também regular melhor a tua pressão arterial, o que é muito importante porque a gente sabe que o descontrole da pressão é uma causa de uma série de doenças. Reforça o sistema imunológico. E como é importante, né, você ter um bom sistema imunológico. Tendo um sistema imunológico forte, você está evitando uma série de doenças que podem acontecer. Reduz a dor crônica. Muitas pessoas sofrem de dores pelo corpo, né? Fibromialgia, que a gente chama, são doenças que afetam as pessoas e tem muito uma característica psicossomática, está muito relacionado com a mente, né? Fazendo meditação, praticando mindfulness, atenção plena, você consegue lidar melhor com a dor crônica e consegue, inclusive, reduzir a intensidade dessa dor crônica. Melhora o sono. A pessoa que pratica mindfulness, ela consegue relaxar mais e consegue dormir de uma maneira mais profunda, o que é muito importante também. Alivia dificuldades gastrointestinais. A gente sabe também que o nosso estômago está muito conectado com as nossas emoções. Dependendo do tipo de emoção que você sente, o teu estômago pode até travar. Se você conseguir ficar mais equilibrado emocionalmente, e isso o mindfulness vai te proporcionar, você também vai ter um maior equilíbrio nas funções gastrointestinais. Do ponto de vista da saúde mental, o que é importantíssimo também, né? Fizeram-se várias pesquisas nos últimos anos e muitos psicoterapeutas estão receitando a prática de mindfulness como um elemento importante no tratamento de muitas doenças, né? Por exemplo, a depressão. Como eu já falei antes, né? A depressão está muito relacionada a você ficar se conectando com eventos do passado e ficar remoendo aqueles eventos. É claro que tem outras causas também, né? Existem até questões físicas e propensões genéticas para isso. Mas existe um componente importante que é o teu apego a alguns tipos de pensamento, alguns padrões de pensamento. Se você se torna mais mindful, ou seja, mais consciente do momento presente, você consegue lidar melhor com esses padrões de pensamento indesejados. Você consegue perceber que chegou um pensamento que não é bom para você, que não te ajuda em nada, e você descarta aquele pensamento, simplesmente não se apega a ele. Do mesmo modo, a ansiedade, né? Assim como a depressão tem uma tendência a ficar olhando o passado, a ansiedade fica tentando prever coisas que podem acontecer no futuro, e normalmente coisas ruins, né? Eventos que possam te acontecer e acabar atrapalhando a sua vida no futuro. Você começa a pensar em possibilidades, né? E se perder no mundo de situações que podem acontecer, mas que não são reais. Só que quando você começa a pensar muito em ameaças futuras, o teu corpo reage como se estivesse vivendo de fato aquele problema. Se você pensa que, puxa vida, eu posso perder meu emprego, eu posso ficar pobre, eu posso não ter onde morar, eu posso morar nas ruas, e começa a criar uma série de histórias dentro da sua cabeça. O teu corpo já começa a sentir, mesmo que você esteja confortável em casa, tranquilo, naquele momento o teu corpo já começa a imaginar aquela situação e você já tem sintomas, como se estivesse de fato vivenciando aquilo. Então essa é uma importante causa de ansiedade. Você ter aquele pensamento acelerado, aquele pensamento descontrolado. Começar a pensar em coisas que não têm relação nenhuma com aquilo que você está vivendo naquele momento. Como é que você pode melhorar isso? Simplesmente percebendo esses pensamentos que são indesejados e descartando. No momento que você está mindful, ou seja, está consciente de que você tem padrões de pensamento que você não quer, você simplesmente diz assim, ok, aquele pensamento ansioso de novo, lá vem aquele pensamento indesejável, né? Eu brinco, é o pensamento fedorento, aquele pensamento que não me ajuda em nada. Aí você diz assim, não, espera aí, eu não vou ganhar nada com esse tipo de pensamento. O que é que eu ganho pensando em situações catastróficas que podem acontecer no futuro? No que isso me ajuda nesse momento? Não ajuda em nada. Então você simplesmente descarta aquele pensamento. Se você está consciente disso, você tem essa liberdade de seguir um pensamento ou não. Ou dizer, não, esse pensamento não me interessa, esse eu não quero, esse não me pertence, e você se livra dele. Mas você só consegue fazer isso se sair do piloto automático. Ser mindful é viver fora do piloto automático. É você estar consciente momento a momento da tua percepção física, do que se passa na sua mente e das suas emoções. Abuso de substâncias. Tem muitas pessoas que têm dependência de substâncias, né? Aquela pessoa que não consegue parar de fumar, aquela pessoa que bebe em demasia, aquela pessoa que usa drogas. Então, todo tipo de abuso de substâncias, verificou-se que se você está mais consciente, se você consegue ficar mais centrado e presente, você tem mais poder sobre aquela substância.
Não quer dizer que você da noite para o dia vai se livrar de um vício. Mas se você se torna mais consciente, as suas chances de se recuperar são muito maiores. Uma coisa é você fumar, por exemplo, vou pegar o cigarro, uma coisa mais leve. Se você fuma de maneira inconsciente, acende um cigarro sem nem sequer pensar, sem nem sequer perceber que está acendendo um cigarro, e fuma um atrás do outro. Se você tiver um pouquinho mais de atenção, use isso então, fume de maneira mindful, faça isso de uma maneira consciente, perceba o que você está fazendo. Entenda, sinta realmente o que está acontecendo. Se você perceber totalmente o que você está fazendo, é muito mais fácil você descartar daquele vício. Então essa é a vantagem de você ser mindful também para se livrar de substâncias. Transtornos alimentares. Então aquela pessoa, por exemplo, que come de maneira errada, ou que come em demasia, E uma vez eu vi uma coisa que eu acho que faz muito sentido. Quando a pessoa não percebe o sabor do alimento, quando ela come de maneira automática, ela tende a comer demais. Porque como ela não percebe o sabor, ela não sente satisfação. Então o corpo, para sentir satisfação, acaba aumentando a dose. E a pessoa come de maneira totalmente inconsciente, mais do que deveria. Se você é mindful, se você se alimenta de maneira consciente, você percebe o sabor da comida, você come mais lentamente, saboreando o teu alimento. Fazendo isso, você sente mais satisfação e você pode comer menos, porque você já está satisfeito. Então é uma ideia muito interessante. Novamente, não é milagre, eu vou ficar mindful hoje e a partir de hoje eu vou ficar bastante magro porque eu aprendi esse método. É claro que você tem que juntar esse tratamento, vamos dizer assim, com outras formas de terapia, Você pode até fazer mesmo uma dieta, ou no caso de obesidade mórbida, algumas pessoas têm que fazer até redução de estômago, alguns tratamentos cirúrgicos e tal. Então tudo bem, você pode fazer isso. Mas sempre, se você estiver consciente, vai ser muito melhor para você lidar com aquele problema alimentar. Isso vale também para bulimia, anorexia. Já vimos que pessoas anoréxicas, por exemplo, que têm esse problema, elas se veem como sendo gordas, veem como sendo acima do peso, apesar de estarem extremamente magras. Então elas têm uma percepção errada do corpo. Elas têm uma imagem mental de si mesmas que não corresponde à realidade física. E essas pessoas evitam comer porque se julgam acima do peso, O que não é verdade. Quem olha para elas diz assim, nossa, você está extremamente magro, ou magra, mas a pessoa não percebe isso. Então, se ela ficar mais mindful, se ela se conhecer, se ela se perceber melhor, ela vai notar, não, mas o meu corpo está perfeito, eu não preciso fazer nenhum regime, eu estou bem do jeito que eu estou. Então, isso também é importante. Conflitos, seja entre casais ou conflitos no trabalho, problemas que acontecem, discussões. Muitas vezes as pessoas entram em conflito porque elas não se percebem, porque você cai no piloto automático também, você está defendendo um ponto de vista sem nem sequer ouvir o que o outro está falando. Você começa a falar e o outro fala, e de repente você fala em cima e já nem lembra mais qual foi o motivo daquela discussão. Você só quer estar certo, você só quer agredir a outra pessoa para se sentir bem. Isso acontece no ambiente de trabalho também, no ambiente em casa, entre casais, entre familiares. Você começa a entrar numa briga e não percebe o que você está fazendo. Hoje em dia nas redes sociais, quantas encrencas, quantas confusões, as pessoas brigam umas com as outras tentando defender posições muitas vezes extremas de pensamento, sem nem considerar o que o outro está pensando, sem nem reconhecer o valor da opinião dos outros. Então, se você é mais mindful, se você está mais consciente, você consegue lidar melhor com essas divergências de opinião. Transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, É aquela pessoa que fica repetindo sempre as mesmas coisas de maneira inconsciente. Então aquela pessoa fica sempre verificando se a porta está fechada, ajeitando as coisas em casa. Existem vários tipos de transtorno obsessivo compulsivo, Mas se ela está inconsciente, se ela está repetindo uma programação mental que foi feita no piloto automático, ela não vai conseguir se livrar disso. Se ela perceber com muita atenção o transtorno que ela tem, se ela conseguir se tornar uma testemunha naquilo que ela está fazendo, ela vai perceber como é absurdo, ficar sempre verificando se a porta está fechada. Eu acabei de verificar e vou verificar de novo. Não faz muito sentido. Mas se eu não estou consciente, se eu estou no piloto automático, eu posso repetir várias vezes a mesma coisa de maneira inconsciente. Então, pessoal, pensando em saúde mental, você só consegue de fato mudar um comportamento
se você estiver consciente dele. Enquanto você estiver no modo automático, não tem como mudar. Então, ser mindful, ter atenção plena, é o primeiro passo para a tua recuperação. Antigamente já se suspeitava, que a prática de meditação, que a prática da atenção plena, de mindfulness, tivesse benefícios. Através de entrevistas, de pesquisas com pessoas que meditavam, monges budistas meditando, via-se que essas pessoas eram, ou aparentavam ser, mais felizes. Mas não se tinha certeza disso. Como provar que uma pessoa que medita é mais feliz do que eu? Como medir a felicidade? Não existe um felicímetro, um aparelho que mede felicidade. Não existia. Hoje nós temos como medir felicidade, de maneira física. Hoje você pode fazer uma ressonância eletromagnética, verificar como está o teu cérebro, e essa ressonância vai te dar uma pista muito boa de como você está se sentindo. Por exemplo, se você tem muita área cinzenta na região da amígdala, isso está muito relacionado com o estresse. Essa região da amígdala está mais relacionada com aqueles movimentos mais instintivos, com reações instintivas, E o estresse é uma coisa totalmente instintiva, é aquela coisa de correr ou lutar. É a parte mais básica do nosso cérebro. Se você tem muita massa cinzenta na região da amígdala, significa então que o teu estresse está num nível muito alto. Por outro lado, na área do córtex pré-frontal, que é uma área mais nobre do nosso cérebro, se você tiver mais massa cinzenta, isso significa que a tua parte lógica, a tua parte de planejamento, de solução de problemas e controle das emoções está bem. E a prática de mindfulness aumenta a área cinzenta nessa região. Então, ao mesmo tempo que eu diminuo a área cinzenta na região da amígdala, que é aquela responsável pelo estresse, eu aumento a massa cinzenta na região do córtex pré-frontal, que permite com que eu seja mais lógico e consiga planejar melhor a minha vida, solucionando problemas e controlando emoções. Também aumenta a área cinzenta no hipocampo, que é responsável pela memória e aprendizagem. Então, outra área nobre do nosso cérebro. A pessoa que pratica a meditação, pratica o mindfulness de maneira consistente, ela acaba, depois de algum tempo, aumentando essa massa cinzenta nessa área. Ou seja, hoje em dia é possível medir cientificamente os benefícios da meditação. Não é uma questão de crença pessoal, não é uma questão de opinião subjetiva, eu acho que sim, eu acho que não. Não. Definitivamente existem vantagens em você praticar mindfulness ou meditação. O Dr. Jon Kabat-Zinn é professor emérito de medicina, criador da Clínica de Redução do Estresse e do Centro de Mindfulness em Medicina, Cuidados de Saúde da Escola de Medicina de Massachusetts. Então ele é um cientista, uma pessoa com grande conhecimento científico, um médico, que se dedicou a entender os benefícios da meditação para o corpo humano, seja tanto do ponto de vista físico quanto mental. E ele criou então um curso de 8 semanas chamado Mindfulness Based Stress Reduction, ou MBSR. Esse é um curso que ficou muito famoso e em 8 semanas ele consegue melhorar muito diversas situações, tanto do ponto de vista físico quanto mental dos pacientes dele. Isso de maneira científica e comprovada. O que o Dr. Jon Kabat-Zinn fez, ele adaptou práticas que eram do budismo, que sempre pregou a questão do mindfulness, da atenção plena, da meditação, e trouxe para o mundo moderno, só que tirando o contexto religioso. Então a gente não está falando de questões de fé, a gente está falando de uma prática que não está relacionada com nenhuma crença. Ou seja, não quer dizer que se opõe à crença budista, simplesmente está desconectado disso. Você pode ser um religioso cristão, você pode ser um religioso budista, você pode não ter religião nenhuma, você pode ser um ateu e sempre vai poder se beneficiar da prática de mindfulness. Então não tem nenhuma relação religiosa, apesar da religião budista, por exemplo, ter incorporado isso às suas práticas. O yoga também incorporou a meditação às suas práticas. Mas o mindfulness, a atenção plena, não tem relação com religião.